Olá, então nós estamos fazendo o nosso estudo sobre os 12 trabalhos de Hércules, e hoje nós desejamos falar a respeito do terceiro trabalho de Hércules. Se você quer poder acompanhar esse estudo, né, a gente já fez, né, um comentário do primeiro e do segundo trabalho, está no nosso canal no YouTube. Então, o que vem a ser, então, esse terceiro trabalho de Hércules, né, representado pelo javali de Arimanto? A descrição dele, que para esse terceiro trabalho, o rei Euristeu ordenou que Hércules encontrasse, capturasse, trouxesse vivo o javali de Arimanto, que devastava o interior de Arcádia e Acaia. Hércules rastreou o javali selvagem e com presas no monte Erimanto, perseguindo-o incansavelmente pelas florestas e encostas. Javali, bufando e furioso, finalmente buscou refúgio em um arbusto denso. Hércules, habilmente, levou a criatura exausta para a neve profunda, prendendo-a em uma rede. O javali, sua forma maciça, se debatendo em vão, foi subjugado e levado de volta a Mecenas, como comandado. Então, qual a explicação desse terceiro trabalho? O javali selvagem representa o nosso corpo físico, que frequentemente é conduzido por impulsos e desejos não controlados. Porque nós vivemos, o corpo físico, ele é totalmente da dualidade, né, dessa dimensão. Mas muitos tratam, né, a dimensão física como um grande inferno. Então, na verdade, tudo é percepção. Nós estamos alocados em uma dimensão onde somos, nessa manifestação, somos como criaturas de Deus, porque estamos expressando a forma, né, a forma, a manifestação da forma. E quando a gente vai para a forma, né, ela é uma criação. A forma é criação. Só que essa criação, ela é simplesmente espelhos, reflexos da mente. A mente, ela é a supersubstância que cria todas as dimensões. Quando Deus falou, né, no princípio, criou os céus e a terra, ele estava falando isso junto, de uma forma muito plural, que ele cria o tempo todo, né, através da mente, né, a mente cósmica, a supersubstância cósmica, e junto com os seus arcanjos, com os seus anjos celestiais, que são expressões, né, da divindade. Então, quando houve apenas a expressão de arcanjos e anjos celestiais, que têm uma expressão da divindade, houve então a criação, a expressão. Quando a gente fala de criação, a gente está falando de uma vertente de expressão da vida. Então, a forma humana, quando a gente visualiza, né, num barro, né, que é a apresentação da matéria, essa expressão da forma humana é apenas uma expressão da vida, né, da minha semelhança, a minha imagem e minha semelhança. Quer dizer, então, que a própria divindade, ela se expressou dessa forma, onde a gente está se experimentando como uma individualidade.
Então, essa individualidade, ela não faz parte da expressão da vida como um arcanjo, como um anjo, como um serafim, um querubim, as hostes angélicas, né? Então, ela é uma outra expressão da vida de Deus. E nós somos a expressão onde nós estamos desenvolvendo através da expressão da dualidade, entre o certo e errado, entre as escolhas, vivendo, né, nessa expressão, nessa dimensão, a possibilidade de experimentação de escolhas, né? E dentro dessa expressão que nós estamos vivendo aqui agora, que se chama corpo físico, ela, a lei dela, o que faz ela continuar existindo, são forças, né? São forças e está dentro do plano divino. Então, o que é a realidade? A realidade é somente Deus. Se existe uma palavra para Deus, é amor infinito, sabedoria infinita, alegria infinita, paz infinita. A paz, ela não tem dualidade. A paz, ela uno, ela é um. O amor não tem dualidade. Não, o ódio não é o contrário do amor. O amor é a vida. O ódio é simplesmente a percepção ilusória do que eu não sou, né? Quando se percebe que eu não sou, se sente separado de Deus e separado, identificado com o que não existe, com a ilusão, vem todos os sentimentos negativos. Então, nessa expressão de Deus, né, que é conduzida por impulsos e desejos, o javali ele tem essa representação. Então, quando, sob a influência da raiva, dos desejos de controlar o corpo, ele pode agir de forma imprudente e destrutiva. Porque o corpo vive e busca a frequência onde ele está. O corpo é da frequência da dualidade, dos desejos, da ânsia, né, de ter e não ter, bonito e feio, né? Então, um impulso, né, dessa frequência é esse. E o corpo, ele vai buscar isso. Então, o corpo nosso, infelizmente, a maior parte das pessoas desse planeta, elas são identificadas com o corpo. Então, Deus se experimentando, né, que é todos, você e eu, todos os seres vivos, os seres que estão aqui na Terra, ele está se expressando nessa dimensão. E por causa da densidade e da grande percepção que essa dimensão traz, a maioria de nós, ainda nesse planeta, está focado, com a mente focada no reino da dimensão externa, né? E isso é lamentável, porque quando a gente acha que nós somos o corpo, e focamos nessa ideia, nós trazemos muito sofrimento, porque já que estamos dentro da matéria, onde é apenas uma expressão, nós apegamos a uma ideia que é apenas uma expressão, uma ilusão, como todas as dimensões são, porque são apenas espelhos da realidade. E todos os espelhos
serão quebrados, porque só é eterno o que é real, só é eterno a vida, só é eterna a vida, não os espelhos, não as expressões de Deus, né? Então, o que acontece? Essa identificação, ela gera sofrimento. Buda falou que ele veio acabar com o sofrimento, porque ele entendeu que o apego é a raiz de todo o sofrimento. Se existe alguma coisa que nos faz sofrer, é a identificação e o apego a algo que é ilusório. Jesus falou: este não é o meu reino, porque o reino meu não é esse, né? A autoridade que eu tenho não é desta hierarquização, né? Essas hierarquias. A minha realidade, ela é outros reinos, outros reinos. Porque quanto mais nós sutilizamos, nós adentramos no reino interno. Né? O reino interno, que as pessoas falam olhar para dentro, nada mais é do que frequências mais sutis do que o físico. Isto é o reino dos céus. Céus, né, tem a ver com... porque para a nossa mente entender, a gente precisa de parábolas, metáforas. Então, que metáforas, né, que foi trazida para a compreensão? A metáfora em que, para a gente entender que quanto mais alto, mais sutil. Só que essa questão de altura é apenas uma metáfora para frequências mais sutilizadas, outros níveis de frequência. Então, para a gente expressar isso, a gente precisa de meios mentais para compreender. Então, Jesus falava dentro, o reino dos céus está dentro de vós, o meu Pai que estás no céu, mas não é esse céu aí cheio de nuvem, esse céu assim que a gente vê. Não, quando ele fala de céus, ele está falando de frequências, de outras frequências mais sutis. Então, o javali, que é o nosso corpo, ele está sobre esta influência, né, esta frequência. E que para que ela exista, a dimensão física só existe porque, porque impera-se as expressões dessa frequência. Então, qual a expressão dessa frequência? O que vai ter aqui? Enquanto ter isso aqui nessa dimensão, vai existir isso, porque ela precisa as frequências precisam ser alimentadas para continuar existindo. Então, enquanto tiver egoísmo, que é a base da dualidade do apego, existirá a dimensão densa. Mas quando todos os seres dessa Terra não ser mais egoísta, não haverá mais seres humanos aqui. Por quê? Porque a consciência, ela já está sutil ao ponto de não necessitar mais estar nessa frequência para aprender a dualidade. Então, é o filho pródigo, né, que vai até a vontade de comer comida de porco. E depois ele lembra quem ele é, e depois retorna para o pai. Então, isso é o plano divino, né? Deus se expressando como homem, como o arquétipo homem, o arquétipo melhor, né? Humano, a expressão humana, nas dimensões mais densas, para tomar uma individualidade, uma consciência, para retornar, né?
com sabedoria e com autoconsciência, com individualidade. E nesse processo de descida e retorno, o javali precisa ser controlado, que é a raiva, os desejos incontroláveis. Então, ele deve ser capturado, representando a necessidade do buscador da verdade de trazer o corpo sob o controle nosso. Enquanto o corpo não estiver sob controle, nós estaremos suscetíveis e controlados pela densidade corpórea. Quanto o corpo não tiver de uma forma como posso dizer, dominado, ele não vai nos deixar retornar à fonte. Será um ponto de prisão nosso, porque quanto mais identificado com o corpo, mais egoístas seremos, mais karmas geraremos, negativos, que ação e consequências negativas, e mais aprisionados a essa dimensão ficaremos. Então, quando o javali está sob influência da raiva, quando o corpo está expressando sentimentos densos, nós estamos nos aprisionando e criando mais tempo nessa expressão da densidade. Então, isso vai gerar mais um processo de percepção, né, temporal, onde haverá necessidade de passar mais tempo nessa dimensão, até que um dia nós começamos a controlar o corpo. Os 12 trabalhos de Hércules, ele nada mais é do que uma metáfora de como a consciência, né, que está nessa dimensão, a expressão divina está nessa dimensão, ela pode retornar com consciência para a fonte, de onde veio. Então, embora o corpo tenha necessidades, porque o corpo é da Mãe Terra, essas não devem ser confundidas com desejos. Então, necessidades, nós temos que suprir nosso corpo com as suas necessidades, mas não ser escravos dos desejos, dos apegos que o corpo ele vai querer ter. Mesmo ao satisfazer essas necessidades, a razão e a disciplina devem sempre prevalecer. Então, quando a gente fala da razão, que os filósofos tanto buscavam, ela tem a ver com outro corpo que nós temos, né? Que é o corpo mental. O corpo mental, ele está mais próximo do absoluto. Ele está mais sutil. E o corpo mental, à medida que nós vamos tendo mais consciência de quem somos, ele vai tendo, nós vamos ter uma compreensão, expressão, uma lucidez de não somente nesta dimensão, mas em outras também dimensões. E para que a gente possa acessar, né, a consciência nesse corpo mental, a gente precisa disciplinar o nosso corpo com formas que a gente não se sinta identificado e aprisionado pelos seus desejos. O buscador deve manter o controle sobre o corpo, assegurando o equilíbrio e a moderação.
Nós não destruímos o corpo. O buscador da espiritualidade, ele não tem o objetivo de causar danos no corpo, criar machucados, criar problemas físicos no corpo, mas trazer um equilíbrio para que ele não seja um empecilho na nossa busca espiritual. O corpo, ele sempre terá suas necessidades. Como, né, satisfazê-lo sem que ele se torne o nosso carrasco, o nosso, né? Podemos ser, o corpo, ele pode se tornar uma expressão apenas da maldade, dos elementais, dos pensamentos negativos que nós criamos. O corpo, ele é um fantoche da vitalidade dos corpos sutis que habitam no corpo, né? E a mente que está por detrás, né, dos corpos, ela atua em cada dimensão de modo específico, que cada frequência tem as suas próprias leis e seus comportamentos de manifestação. Então, é muito importante ter, ter a compreensão que essa dimensão, ter o controle dessa dimensão, fará toda a diferença. Quando esse trabalho for desenvolvido. Então, muito obrigado por nos ouvir, por estar conosco, e até o próximo estudo. Até mais.